a nossa aula de história de hoje. Nós vamos estar no capítulo 7 do livro de vocês. Nós vamos falar sobre a Primeira República ainda. Na aula passada nós falamos sobre a República da Espada. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica. Vamos ver o que é e sobre o que ela fala. Falamos lá na Primeira República da Espada, né, que quando teve o primeiro presidente provisório, que foi Marechal Deodoro da Fonseca. Então vamos ver o que fala essa república da aula de hoje. Se durante os primeiros anos da República Brasileira os militares governaram a partir de 1894, isso mudou. Com a eleição e posse de Prudente de Moraes, os grandes fazendeiros chegaram ao poder e criaram um mecanismo para que outros grupos não conseguissem alcançar a presidência. Assim, esse período é marcado pela formação e consolidação do Estado republicano brasileiro e pela modernização e industrialização, sobretudo na região sudeste. Lembrando que a região sudeste é a nossa região, viu, gente? É do Rio de Janeiro, São Paulo. A República Oligárquica. A palavra oligarquia tem origem na língua grega e significa governo de poucos. Então a gente já sabe que esse governo era de poucos. Poucos o quê? Com certeza poucas pessoas, né? Nesse sentido, quando chamamos o período entre 1894 e 1930 de República Oligárquica, estamos falando que esse foi um governo de poucos e para poucos. Isso quer dizer que um grupo de pessoas com ideias muito próximas se manteve no poder e o utilizou para melhorar as suas próprias condições e não de toda a população brasileira. Mas quem formava essa oligarquia? Vamos ver quem formava. Lá no início, quando a gente falou sobre o voto, nós vimos nas outras aulas que só podiam, bem no início, votar os homens e quem tinha renda. Depois o voto foi ampliado para homens alfabetizados e acima de 21 anos, né? Então a gente está vendo aí, vamos ver quem fez parte agora dessa república aqui. Boa pergunta. Primeiramente, devemos entender que não era uma única oligarquia que existia no Brasil. Eram várias e elas estavam ligadas a seus respectivos estados. Dito isso, podemos identificar que cada uma delas, com um grupo de grandes proprietários de terra, que eram os fazendeiros daquela época, que tinham um interesse em comum. Por exemplo, a oligarquia paulista era a mais rica do Brasil e mais poderosa no período e tinha como interesse a valorização do seu principal produto, que era o quê? O café. Eu já falei para vocês que o café era um produto, uma fonte de riqueza daquela época. Grande parte dessa oligarquia cafeicultora paulista se uniu ao Partido Republicano Paulista, que era o PRP. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil não militar, lembrando que o outro da República da Espada era militar, do Brasil, era membro desse partido e, além dele, contou com o apoio da oligarquia mineira do Partido Republicano Mineiro, que é o PRM, que tinha interesses próximos aos interesses paulistas. Neste jogo de interesse, o PRP se aliou ao PRM, com a intenção de garantir o maior número de votos. Isso acontece até hoje nas eleições. Às vezes um partido se alia a outro partido porque vai ter um número maior de votos, tá? Então acontece até hoje. Vamos dizer, o PFL, estou inventando um partido, se alia ao PL. Então as pessoas que são do PL e do PSL vão votar nos mesmos candidatos. Isso garante uma maior garantia de voto para o candidato. Mesmo com grandes momentos de instabilidade e ruptura, esta aliança entre os fazendeiros de São Paulo e de Minas Gerais durou todo o período
da República Oligárquica e conseguiram eleger a maior parte dos presidentes brasileiros do período. Observe a tabela a seguir e os presidentes brasileiros do período. Aqui, no livro de vocês, na página 36, vocês têm aqui essa tabela falando dos presidentes nesse período, tá? Que tem o nome do presidente, o nome do partido e o período em que ele foi presidente, que ele governou, tá bom? Então, vocês têm aí direitinho para vocês verem quem foram os primeiros presidentes do Brasil. Os presidentes não apoiados pelos paulistas e mineiros, exceto Epitácio da Silva Pessoa, que foi apoiado por um grupo de mineiros. Durante o governo de Campos Salles, as oligarquias criaram um mecanismo para que elas conseguissem se manter no poder e afastasse outros grupos políticos que tivessem ideias diferentes. Dentre esses mecanismos estão, vamos lá, política dos governadores. Vamos ver o que é isso. Que consiste no apoio do presidente aos governadores aliados de todos os estados. Em contrapartida, os governantes apoiariam dentro dos seus estados as eleições dos candidatos de aliança entre PRM e PRP. Comissão de verificação, que era um grupo de deputados responsável por validar os resultados das eleições. A maior parte desses deputados eram aliados do governo central e buscavam dificultar a entrada de outros grupos na política brasileira. O coronelismo. Quando a gente fala de coronelismo, a gente sabe que está ligado aos coronéis. Coronéis, né, tinham grandes fontes de renda. Estava ligado à figura dos coronéis, geralmente grandes fazendeiros ou comerciantes ricos de uma região. Esses coronéis tinham grande influência nas regiões que habitavam, e com isso conseguiu que as pessoas de determinada região votassem nos políticos que eles haviam indicado. Para conseguir estes votos, os coronéis se utilizavam de troca de favores e benefícios aos votantes. Contudo, também se utilizava da força física e de ameaças, já que o voto era aberto e todos sabiam em quem a pessoa havia votado. Era assim, não era o voto, não é igual agora. Eu vou lá, quando tem eleição, eu voto. Ninguém sabe, a não ser que eu fale em quem eu votei, né, para presidente, para governador, para vereador, para deputado federal, deputado estadual. Ninguém sabe em quem eu votei. Mas antes não, o voto era aberto. E as pessoas trocavam o voto em troca de favores. Isso ainda acontece. Quando as pessoas trocam voto, às vezes trocam o candidato, promete cimento, ainda mais nos bairros mais carentes, nas comunidades mais carentes, em troca de uma consulta médica, de tijolo, uma cesta básica, promete fazer, se você votar no candidato do meu partido, eu vou murar aqui. Isso acontece, infelizmente, ainda acontece, né? Então, o nosso voto, quando a gente for votar, a gente tem que ter consciência, ver o que aquele candidato ele já fez, o que ele já trouxe de benefício para a população, quais são os projetos que ele criou, os projetos que ele realizou. E o voto da gente nunca deve ser trocado, nunca deve ser vendido, tá bom? Vamos lá. Nós paramos. Já que o voto era aberto, todos sabiam em que uma pessoa ia votar. Esse voto dos coronéis era conhecido como voto de cabresto, aquele voto pela força e voto pela troca. Nesse sentido, esse mecanismo fizeram com que a aliança entre os paulistas e mineiros, sobretudo, junto a oligarquias dominantes e de outros estados, conseguisse se manter quase sempre no poder. Modernização da capital e o princípio de industrialização. Sabe que com as indústrias vieram mais empregos. Vamos lá. Em 1902, quando Rodrigues Alves chegou à presidência, ele anunciou que o seu governo teria dois objetivos principais: o saneamento e o melhoramento do porto e da cidade do Rio de Janeiro.
todo mundo tem direito ao saneamento básico. Existe muita gente que até hoje vive, né, perto de esgoto a céu aberto, então não tem o saneamento básico essas coisas prejudica a saúde da população que vive dessa maneira. Vamos lá. Isso se dava principalmente pelo fato de que a capital do Brasil, naquele momento, havia passado por uma grande expansão populacional. Crescido, né? Em pouco mais de 30 anos, a cidade dobrou a sua população, mas o seu planejamento não acompanhou. Esse crescimento desonerado fazia com que muitas pessoas morassem no mesmo espaço e a limpeza da cidade ficasse prejudicada, causando nisso a disseminação de doenças, que eu falei para vocês. Quando não se tem saneamento básico, não tem nada direito, o que acontece é que a probabilidade da gente ficar doente é maior. Ao mesmo tempo, o Porto do Rio de Janeiro, um dos mais importantes de todo o período imperial, havia se tornado antiquado. Assim, grandes navios não poderiam chegar nele, dificultando a carga e descarga dos produtos estrangeiros. Isso se juntava às ruas estreitas próximas ao porto, que dificultava a saída desses produtos para armazéns mais distantes. Para modernizar o Rio de Janeiro, o presidente indicou o engenheiro Francisco Pereira Passos, para a prefeitura da capital. Ele tinha por objetivo projetar um novo centro urbano para a cidade, inspirado no planejamento feito para a cidade de Paris. Pereira Passos começou a planejar um Rio de Janeiro com vias mais largas, ruas arborizadas com jardins e parques, e as obras e mudanças planejadas pelo prefeito são conhecidas como reforma urbana. Aí vocês têm a Avenida Central, Rio Branco, e já mudou de novo, tá na página 38, tá? Já mudou de novo, porque eles modernizaram, que antigamente era o bondinho, que passava assim em cima da cidade, e hoje acho que é o BLT, que eles modernizaram, né? Com a tecnologia, fizeram mais moderno. Um dos maiores símbolos dessa modernização foi a inauguração da Avenida Central, atualmente Avenida Rio Branco, com 2 km de extensão e 33 metros de largura, o que era muito amplo para aquele momento. O grande problema dessas obras de modernização estava na questão social, já que muitos prédios onde moravam muitas pessoas foram demolidos, obrigando essas pessoas a se mudarem quase sempre para áreas periféricas, que é periferia, que é favela, viu gente? Devido ao encarecimento do centro urbano. Para se ter uma ideia, mais de 600 prédios foram derrubados, apenas para a construção da Avenida Central, que é a Avenida Rio Branco. Se no Rio de Janeiro ocorria esse processo de modernização urbana, em São Paulo havia um princípio de industrialização. A cafeicultura continuava sendo a principal atividade dos paulistas. Porém, nas áreas urbanas começaram a se desenvolver fábricas e indústrias, sendo muitas delas direcionadas para a preparação do café. Essas indústrias se utilizavam muito da mão de obra de imigrantes, que eu já falei para vocês, né, dos imigrantes que vieram para o Brasil. Por quê? Se eles fossem contratar alguém daqui do Brasil, sairia mais caro para eles. Então, contratando os imigrantes, sairia mais barato a mão de obra, tá? Pois esses já haviam tido algum contato com o modelo de produção fabril em seus países. Assim, formavam um grupo de mão de obras barata e especializada para as fábricas. Então, nós tivemos a República da Espada, tivemos agora a República oligárquica e assim temos a lista dos primeiros presidentes do Brasil, tá? Dos primeiros presidentes do Brasil, porque o Brasil era da monarquia e agora o Brasil começava a fazer parte da republicano, tá? Da república. Então, na república tínhamos que ter
presidente, tá bom? Vocês vão fazer aí a página 39 e a página 40 do livro de vocês de história, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, quinto ano.